Sim. Vamos voltar, gente. Eu tava mostrando pra vocês como é que é a camisinha feminina, né? Para as meninas que nunca viram. Ó, eu falei que ela possui duas extremidades, né? E as duas extremidades possuem um anel flexível, não sei se vocês conseguem observar, ó. E possui dois anéis flexíveis aí, tá, gente? E ela é bem diferente da camisinha masculina, né? Ela é bem maior, tá? E aqui, ó, aqui eu coloquei a imagem dela, ó, das duas extremidades, tá? E agora eu vou ensinar vocês a como colocar, para vocês explicarem para o paciente de vocês. Embora o que aconteça é que a gente não tem a camisinha feminina tão acessível, tá? Eu, como eu dou aula, né, presencialmente, eu sempre procurei ela para levar para a sala de aula para mostrar, né, para os alunos. E assim, nunca encontrei, gente. Já fui no posto de saúde, não tem. Já fui em várias farmácias, não tem. Ou seja, como ela não é muito divulgada, consequentemente ela também não é muito procurada. E com Uhum. isso, né, os fabricantes vão desistindo, né? Então ela é difícil de achar, mas mesmo assim a gente precisa saber que ela existe, né, e saber aí como é que a mulher ela pode estar utilizando. E é o seguinte, primeiro a mulher ela vai encontrar uma posição confortável, tá? Pode ser em pé, sentada, agachada, enfim. E ela vai pegar a extremidade, né, que é fechada, tá? E ela com o polegar e o dedo indicador vai apertar aí essa extremidade, esse anel, tá? E ele é como se fosse formar um 8. E nisso a mulher vai introduzir, tá? Essa parte fechada dentro da vagina, tá, gente? Então, a primeira parte que ela pega é essa parte aqui que é fechada, tá? Pelo amor de Deus, tá? Porque é essa parte aqui, essa parte aí que vai envolver ali o colo do útero, tá? Que vai fazer uma barreira ali no colo do útero. Depois ela vai introduzir e deixar, igual aqui na imagem, deixar, né, a parte externa, né, a parte aberta na parte externa ali da vagina, tá? Então, a parte externa aí, ela vai receber o pênis, tá? E a parte interna, como vai ser a parte que está fechada, né, não vai deixar que o espermatozoide suba. Após a relação sexual, ela vai girar a camisinha, tá? E retirar. Aqui eu coloquei, né, como é que coloca aí a masculina, mas imagino que vocês já saibam, mas tá lá no slide também. Deu para entender aí como é que faz, como é que coloca aí a camisinha feminina, gente? Deu. Deu, mas é estranho, né? Parece, dá a impressão de que quando for introduzir o pênis vai sair aquele negócio. Vai sair. Não, não. É a mesma impressão que às vezes os homens podem ter, né, que a camisinha masculina também vai sair do pênis, e não, tá? Se ela for bem colocada, ela não sai. Tá? Mas a gente tem que se atentar, né, e explicar para as mulheres que possuem duas extremidades, uma que é aberta e uma que é fechada. A que é fechada é que a gente coloca primeiro, para ficar ali próximo ao colo do útero. E a parte aberta, né, a extremidade aberta, ela fica por fora da vagina para receber o pênis. Eu sei que parece óbvio, gente, mas tem gente que não sabe, tá? Uhum. Por isso que a gente tem que explicar, demonstrar, embora as mulheres não recorram a esse método, tá? Porque, assim, não sou eu que estou falando isso, mas pelos relatos que a gente tem, elas não acham prático, tá? Não acha prático, não acha que é um método legal ali para um momento de intimidade. Então, a maioria das mulheres que tiveram a oportunidade de usar não gostam, tá? Mas é um método também muito eficaz, tá? E é um método que vai depender exclusivamente da mulher, porque assim, às vezes as mulheres podem ficar inseguras, né? O homem, será que ele usou a camisinha adequadamente ou não? Então, você utilizando um método que depende de você, você pode ficar mais confiante, né? Uhum. Então, assim, como ela não é, como eu falei, como ela não é muito divulgada, né? Ela também não tem muita procura. Então, é difícil de achar, mas é um método sim, muito eficaz.
A gente também tem o diafragma. Vocês já ouviram falar aí do diafragma? A Janaína já falou que já tinha ouvido, né? Uhum. Já, eu já. Eu vou colocar a imagem aí para vocês. Um minuto. Olha, gente, o diafragma. Ó, o diafragma, vocês podem observar, ele também parece um anel, ó. Tá vendo aqui? Ele parece um anel e ele é bem flexível, tá? E ele é envolvido por uma borracha fina, que vocês conseguem ver também, ó, que é uma borracha fina, tá? E ele impede a entrada do espermatozoide no útero, tá? E para que ocorra ali, né, o bom funcionamento do diafragma, a mulher deve colocá-lo ali dentro da vagina cerca de 15 a 30 minutos antes da relação sexual e retirá-lo só após 12 horas da relação, tá? Por isso que ele também não é muito utilizado, porque não é muito confortável, né, a mulher ficar 12 horas após a relação sexual com o diafragma ali acoplado, porque ele fica assim, ó, é como se fosse um copinho. É como se a mulher acoplasse ele no colo do útero, entendeu? Vocês conseguem ver aqui na imagem, ó, que o espermatozoide ele vai tentar subir, mas ele não vai passar. Ele não vai conseguir passar aqui para cima, entendeu? Uhum. Aqui a gente tem o quê? Uma barreira. Só o que acontece, né? Aí você fala, professora, mas por que retirá-lo só depois de 12 horas após o ato sexual? Porque o espermatozoide, gente, assim como o ovócito, ele também tem uma vida útil, tá? Tem espermatozoides, né, que eles são bem resistentes. Científicas que comprovam que o espermatozoide ele pode sim durar, né, bastante tempo ali na vagina da mulher, tá? Então, por isso que, né, recomendo tirar esse copinho só após 12 horas do ato sexual, tá? E também recomendo que seja combinado ali com o outro método contraceptivo, tá? É recomendado que a gente combine com o diafragma o espermicida, tá? E o espermicida, eles também não são eficazes sozinhos, por isso que ele tem que ser combinado ali com outro método. E o que é o espermicida, né? A mulher, ele é uma substância que a mulher ela vai introduzir ali na vagina, né, no interior da vagina, e essa substância, ela vai causar ali, né, vai prejudicar a mobilidade do espermatozoide, tá? Então é como se fosse uma cola. Então é como se o espermatozoide ficasse colado ali na entrada da vagina. Ele não consegue subir ali pelo útero. Então, é como se ele ficasse colado ali na entrada da vagina, né? Então, ele vai ficar imóvel até ele morrer, tá? Como eu falei, sozinho ele não é muito eficaz, porque vai que o espermatozoide consegue, né, se descolar e subir. Por isso que é bom ser combinado ali com outro método, tá? E o espermicida, gente, ele pode ser em formato de gel, pomada, espuma, tá? E é uma substância, né, que vai degenerar aí o espermatozoide, tá? Mas como eu disse também, não é tão eficaz sozinho, tá? Por isso que é bom, né, você utilizar ele com outro método, tá? Deu para pegar aí? Deu, professora. Então vamos lá. Agora vamos falar dos hormonais, né? Tipos de contracepção, né? Via hormonal. Esse aqui eu acredito que seja o mais conhecido, né? Por todo mundo, tá? Que é o quê? Né? São medicamentos, né? Que contêm ali substâncias, tá? E essas substâncias, ela vai produzir uma alteração no aparelho genital, tá? E a principal ação dessa substância é na tuba uterina, tá? Nos ovários e no muco cervical que eu expliquei para vocês, tá? Na verdade, essas substâncias elas podem estar presentes nos medicamentos, tá? E nos outros métodos que contêm aí esse hormônio, tá? Eu falei que é só remédio, mas não é não. A pílula anticoncepcional é um tipo, tá? De contracepção via hormonal, tá? E como é que funciona isso, né, professora? Lembra que semana passada eu falei, né,
que a pílula anticoncepcional, né, quando você ingere ela, é como se ela enganasse o cérebro. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Como é que funciona, né? A hipófise, né, ela produz o hormônio FSH e LH. Vocês sabem o que é a hipófise? Isso a gente já estudou, mas assim, como diz a minha colega Alessandra, não me recordo no momento, mas a gente estudou. Que Então, fica no cérebro, ela é responsável, eu não lembro o que é. ela é uma glândula endócrina. Então, ela controla outras glândulas endócrinas, tá? Ela controla outros sistemas e ela também produz hormônios. E ela que produz o FSH e o LH, tá? E o que acontece, né? Ela produz esses hormônios, né? A hipófise que fica ali localizada no encéfalo, ela produz esses hormônios, tá? E esses hormônios, quando ele atinge, né, um certo nível na corrente sanguínea, eles estimulam os ovários a produzir o estrogênio e a progesterona. Tá? Então, quando a gente tem um nível elevado do FSH e o LH no sangue, quando esse sangue passa ali pelos ovários, ele estimula os ovários a produzir o estrogênio e a progesterona. É como se falasse assim, ó, produz aí esses hormônios para maturar os ovócitos para a fecundação esse mês ocorrer. Esse mês vai. É como se fosse assim. Tá? Né? Porque a gente sabe que o estrogênio e a progesterona, eles que são responsáveis aí por amadurecer o ovócito e jogar o ovócito maduro para a tuba uterina. Tá? E o que a pílula anticoncepcional faz, né? A pílula anticoncepcional ou outro método que contém hormônio faz o seguinte, eles liberam doses diárias na corrente sanguínea de estrogênio e progesterona. Porém, esses hormônios que contém aí na pílula ou em outro dispositivo são sintéticos. Então, eles não vão ser capazes, né, de fazer a maturação dos ovócitos. A única coisa que ele vai fazer é enganar a hipófise. Vamos supor, né, vamos lá, vamos fingir que a Ana, eu sou a Ana. A Ana vai pegar, né, não quer engravidar, vai tomar a pílula. Toma a pílula, assim, né, que esses hormônios sintéticos caírem na corrente sanguínea, né, e passarem ali pela hipófise, porque a hipófise é uma glândula muito sensível. Tudo que passa por ela, ela detecta. Então, assim que esses hormônios sintéticos passarem por ela vai falar assim, opa, já tem estrogênio e progesterona nessa corrente sanguínea. Então, eu vou precisar produzir os meus hormônios, né, para estimular lá o ovário? Não. Né? Igual você. Vamos supor que você arruma casa todo dia, né? Se o seu filho vai lá e arruma casa para você, você vai arrumar de novo? Você vai fazer de novo? Não, é a mesma coisa da hipófise, tá? Ela já vê, né, que todo dia tá tendo estrogênio e progesterona na corrente sanguínea, então ela não vai produzir ali o FSH e o LH para estimular o ovário a produzir estrogênio e progesterona. Tá? Então, né, essa dose diária que a mulher vai estar ingerindo, né, vai inibir, né, vai bloquear a ação da hipófise, tá? Vai bloquear, porque, como eu falei, ela é muito sensível, ela vai ver que já tem hormônio ali e ela não vai produzir. Mas, como eu disse, são hormônios sintéticos. Eles não são capazes de fazer a maturação dos ovócitos. Ele só vai servir ali para inibir a hipófise. E com isso, a hipófise não vai produzir o FSH e nem o LH. Consequentemente, a gente não vai ter o estímulo nos ovários, então a gente não vai ter a produção de estrogênio e progesterona. Consequentemente, a gente não vai ter a maturação dos ovócitos e a gente vai ter como resultado o quê? Não vai engravidar, ué. Não vai ter. Não vai ter o ovócito na uterina. Não vai ter o período fértil. Não vai ter o período fértil, entenderam? Uhum. Por isso que a mulher que faz o uso do remédio, né, da pílula anticoncepcional, ela não tem período fértil, porque tem muitas mulheres que fazem o uso da pílula e falam, ai, calcula o meu período fértil, gente. Se você faz o uso da pílula, você não tem período fértil. Justamente por conta desse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês. Tá, mas aí acontece a mulher, por exemplo, que não tem que esquece. Pode ocorrer de ser justamente ela esquecer no momento que a hipófise estaria no período fértil? Então, o que acontece? A gente sabe que o período fértil da mulher ocorre mais ou menos em qual fase do ciclo?
14º dia. 14º dia. Então, vamos supor que até o 14º dia a mulher tomou o remédio certinho, né? Porém, vamos supor que no 20º, não, vamos supor que no 19º ela esqueceu. Então, a chance dela engravidar é menor, porque a metade do ciclo já aconteceu. Então, já passou da época do ovócito ser, né, amadurecido. Então, o perigo, é lógico que a mulher ela tem que, né, tomar aquelas doses diárias de hormônio sintético. Porque a hipófise, vamos pensar assim, é como se a gente tivesse que enganar a hipófise todo dia. Tá? Vamos supor que a mulher tomou 4 dias o anticoncepcional. 4 dias. No 5º ela esqueceu. No 6º ela também esqueceu. Aí no 7º ela voltou, né? Ou ela esqueceu, depois tomou os 2 de uma vez. Gente, não adianta. Porque aquele dia que você deixou de enganar a hipófise, ela já produziu ali o FSH e o LH. Então, se você esquecer de tomar o medicamento, principalmente no início, você usa outro método contraceptivo porque ele não vai ser totalmente eficaz. Pode correr o risco, né, do seu ovário já ter sido estimulado, né, e já ter amadurecido ali um ovócito. Entendeu? Respondeu essa pergunta, Janaína? Respondeu. Porque, né, ressaltando aí, né, a gente toma, né, o remédio todos os dias. O correto é você tomar todos os dias no mesmo horário. Tá? Porque todo dia você vai estar ali enganando a hipófise. Você vai estar mostrando para ela que o seu corpo já tem estrogênio e progesterona e ela não precisa produzir os hormônios dela para estimular os ovários. Entendeu? Só que é o seguinte, se você toma um dia, esquece 2, aí não vai adiantar. Você vai enganar ela um dia, mas depois ela vai continuar trabalhando. Como eu falei, ela é muito sensível. Então, se tem, ela para de produzir. Agora, também, se ela não detecta, ela vai produzir. Entendeu? Então, o anticoncepcional ele só serve para enganar a hipófise, tá? Okay. Só que, gente, o método de contracepção hormonal, né? Relembrando que não é só a pílula, tá? Anticoncepcional, tá? A gente tem outros métodos. A gente tem um anel vaginal, a gente tem um implante, a gente tem vários métodos. Só que nesses outros métodos, a gente também tem ali nele inserido esses hormônios sintéticos, tá? Mas isso aí vai ficar de conteúdo para a próxima aula, tá? Para não ficar muita coisa na cabeça de vocês, tá? Mas vocês conseguiram entender, né, a ação aí, né, do anticoncepcional ou dos hormônios sintéticos, né, no corpo da mulher? Porque muitas das vezes eu poderia chegar aqui para vocês e explicar, né, o porquê o que é. Mas eu quero que vocês entendam o que acontece no corpo da mulher. Por que acontece isso? Tá? E a pílula anticoncepcional, que é um tipo de método, né, à base de hormônio, ela geralmente é tomada diariamente, tá? E ela tem uma grande eficácia aí, né, contra a gravidez, e ela possui várias vantagens, né? Ela regula ali a menstruação, ela diminui as cólicas, ela diminui ali o fluxo da menstruação, tá? Por quê? Né? Como eu disse, ela vai mexer ali no aparelho genital da mulher, né? Não vai ter ovócito maduro e também, né, como está inibindo ali esse processo de ovulação, o endométrio ele não vai crescer como um travesseiro fofinho. Ele vai ficar bem mais fininho de como se a mulher tivesse ovulando normal. Tá? Por conta desses hormônios sintéticos, o endométrio ele vai crescer bem fininho, porque não houve muita estimulação. Então, por isso que quando, né, for acontecer a menstruação, né, a descamação dele não vai ser tão dolorosa, então automaticamente as mulheres não vão sentir muita cólica, porque não tem muito material ali para ser eliminado, tá? E, consequentemente, também não vai ter muita menstruação. O fluxo vai diminuir, porque também a parede é bem fininha. Então, não tem muito sangue para ser expulso. Entendeu? Entendi. Por isso que ela regula aí, né, a menstruação, diminui o fluxo. Automaticamente também, né, a mulher tem menos o endométrio ele tá bem mais fininho. Então, não há aquela descamação brutal.
tá? Então, assim, tem várias vantagens, tá? Também tem as desvantagens. As mulheres acham que engorda, tá? Porque a mulher, ela retém muito líquido. Lembra que eu falei que o estrogênio, ele é muito importante para a distribuição de gordura, né? Ele ajuda a regular a temperatura corporal, ele ajuda, né? Ele ajuda ali também em questão ali do líquido do nosso corpo. Então, na falta dele, automaticamente a mulher, ela pode ficar mais inchada mesmo. Uhum. Entendeu? Então, ele também tem as desvantagens, mas aí você tem que parar para pensar o que você quer, né? Você quer o quê? Você não quer engravidar, mas em consequência você pode ficar um pouco mais demasiada, entendeu? Mas ele não engorda. Retenção de líquido, gente, é diferente de gordura, tá? E vamos lá, como que utiliza aí a pílula anticoncepcional, tá? Geralmente tem dois tipos, tá? Tem a pílula normal, que você toma aí uma vez ao dia, no mesmo horário, tá? E você dá a pausa ali de 7 dias para a menstruação descer, para aquele endométrio fininho descer, tá? Se descamar. E tem aquela de uso contínuo, tá? Que não tem a pausa, aí a mulher, ela não menstrua. Tá? Geralmente ela não menstrua, se menstruar muito pouquinho também, porque o endométrio ele fica ainda mais fino, tá? E como é que funciona a pílula de fato, né? Eu expliquei que o ovócito ele não é liberado ali pelo ovário, porque ele não tá maduro, tá? Mas a medicação, ela também atua no muco. Lembra aquele muco que eu falei? Que ele fica espesso ali na cérvix? É como se aquele muco nunca derretesse. É como se ele ficasse sempre espesso ali na cérvix. Então, além de não ter um ovócito maduro na tuba uterina da mulher que toma medicação, o muco ele também vai ficar espesso ali por mais tempo. Tá? Então, as principais ações aí da pílula é o que? Né? Enganar a hipófise, com isso a gente não vai ter a maturação dos ovócitos e tornar aquele muco mais espesso, impedindo ali a passagem dos espermatozoides. Tá? E, gente, eu vou aproveitar e vou até falar da injeção também, tá? A injeção é basicamente a mesma coisa que a pílula anticoncepcional. O efeito é o mesmo, tá? A diferença é que a injeção você injeta o quê? Estrogênio, o Oi? estrogênio e progesterona. Sim, mas você já injeta uma quantidade, né, de uma vez. Você já injeta aquela quantidade tudo de uma vez. Então, não vai ser uma dose diária. O efeito dela já vai ser mais brutal ali no corpo. Tá? Tudo bem que vai liberar aos poucos, mas assim, se você não tá dando certo com o método, com a pílula, né, com o comprimido, o que você vai fazer? Você vai parar de usar, não vai? Vai. Agora, com a injeção, como é que você faz? Você tem que lembrar só quando dá a data de tomar de novo, né? É o quê? Tem uma vez no mês? Não. Se você não der certo com a injeção, o que você faz? Ela já foi injetada no seu corpo. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Por isso que a injeção, gente, ela é em último caso, é só para aquelas mulheres que não lembram mesmo, tá? Porque o remédio, ele dá, sim, efeito colateral. Tem efeitos colaterais que são terríveis. Tem a mulher que ela não vive praticamente, é dor de cabeça todo dia, ela não se adapta, entendeu? A esses hormônios sintéticos. Então, o que acontece? Se ela pegar, né, se for injetada nela ali, né, essa dose de hormônio, como é que faz para retirar? Ela vai ficar passando mal. Entendeu? Então, a injeção, porque tem gente que já chega assim e você fala, ó, não lembro de tomar remédio. Ou às vezes ela até lembra, mas ela não quer, ela quer praticidade. E aí, então, ela fala, eu quero a injeção. Aí você vai explicar pra ela, né? Os pós e os contra. Né? Fala, ó, a injeção realmente você vai ter essa facilidade, né? Porém, se você não se adaptar com a medicação, como é que você vai fazer? Né? Então, a gente tem que explicar toda essa situação pra ela, tá? E a injeção, gente, ela é a mesma, a ação dela é basicamente a mesma que a pílula. Tá? Tirando a diferença aí, né, de como ela vai ser utilizada, né? A injeção tem de 1 mês e de 3 em 3 meses, a cada 3 em 3 meses. A cada 3 em 3 meses é pior ainda,
né? Em último caso mesmo, tá? Então, assim, é bom deixar claras essas informações aí na cabeça da mulher, Uhum. tá? E, gente, por hoje eu vou encerrar aqui, porque tem muitos métodos, né? Tem o anel vaginal, tem o adesivo, tem o implante, tá? Eu vou Uhum. falar também sobre contracepção de emergência, que é a famosa pílula do dia seguinte. Eu vou explicar o que ela faz no corpo, tá? Vou explicar o DIU, todos os dois tipos de DIU. Vou explicar aí um pouquinho sobre a vasectomia, tá? A laqueadura. Então, para não ficar muita coisa, eu vou encerrar por hoje aqui, né? A internet também não está Uhum. colaborando, tá? Mas para a gente ir devagar mesmo, tá? Ficou claro aí em relação aos métodos, né? Hormonais, barreira, Uhum. comportamentais? Ficou. Pra mim ficou. Então, vamos lá. O comportamental. Qual que é o comportamental? Quais são os métodos aí É a comportamentais? tabelinha e o método Billings. Isso. O de barreira. De barreira é camisinha, não, camisinha feminina, masculina, diafragma. É isso aí, né? Tá mais um. Mais um. Espermicida. Espermicida. E os hormonais, que eu expliquei até agora. Vamos Qual lá, que é a então, ação deles no corpo? engana a hipófise, faz a hipófise pensar que não precisa ser produzido estrogênio e progesterona no corpo, porque já são hormônios sintéticos que vai agir, aí não vai madurar o ovócito. Isso aí. E o que ele vai fazer também? Peraí, deixa eu lembrar aqui que eu anotei. Peraí. Ué, professor, é isso, né? Aí não vai fazer, como não vai madurar o ovócito, não vai produzir estrogênio, né? Porque já tem o sintético no organismo, não vai madurar o ovócito e também o muco vai ficar mais espesso, aquele muco que tem vai ficar mais espesso, E o endométrio ele vai ficar o quê? mais fino, né? Não vai ter sangue, muito sangue para descer, não vai sair nada do endométrio, quase nada, né? Porque se aí você explica tudo isso, aí essa paciente fala assim, mas a Janaína, o porquê que quando eu tomo uma pílula anticoncepcional, minha menstruação vem menos? Porque ela vem tanta, eu sinto tanta cólica, e o porquê que quando eu tomo, né, a pílula isso não acontece? Então vocês têm que saber explicar o porquê, Uhum. Por causa do endométrio, tá? né? Que não vai ter muita coisa para descer, né? Não vai ter, ele vai estar fininho, né? Como a gente não vai ter a produção de estrogênio e progesterona, ele não vai ser estimulado, né, como antes. Né? Ele não vai ficar fofinho porque o quê? Ele fica fofinho por quê? Ele está Por se que ele preparando aumenta? para receber o ovócito fecundado, né? O óvulo fecundado. Então é isso. Deu para pegar legal? Deu sim, professora. Apesar aí, né, da internet ruim. Ah, bom, eu consegui pegar legal. Então tá, gente. Semana que vem a gente continua, né? A gente fala dos outros métodos. Né? E vocês não conheciam todos, né? Mesmo falando aqui os mais É. simples. Uhum. E semana que vem vai ser mais revolucionário ainda, porque tem implante, adesivo, vocês vão ver como é que funciona. Então, gente, semana que vem eu vou dar aula e depois a gente vai debater um pouquinho aí, né, sobre o trabalho que eu passei para vocês, Tá bom, professora. tá? Então, assim, dei uma estudada para vocês me darem um feedback que vocês entenderam, tá? Caprichem aí nas orientações de enfermagem, porque geralmente tem